Esta história começou há muito tempo, mas vou contar agora sobre uma virada que aconteceu nela e que ainda afeta a vida de muitas pessoas. Bem, deixa eu começar pelo começo. Meu pai desfrutou de uma amizade sincera, daquelas que a gente acha que vai durar para a vida toda. Ele e seu melhor amigo, o Sr. Bridges, moravam na mesma rua quando ainda eram moleques. Depois frequentaram a mesma escola e foram para a mesma faculdade para cursar direito. Eles eram tão parceiros que praticamente compartilharam o primeiro emprego e pela primeira vez na história da empresa, a vaga, que antes era para um candidato, acabou se estendendo para dois. Então, não há nada surpreendente no fato de que os casamentos deles aconteceram no mesmo ano e que as duas famílias tiveram filhos com diferença de 6 meses de um para o outro. Claro, como eu e o Ben crescemos juntos, acabamos nos apaixonando quando completamos 16 anos. Tudo estava perfeito e nossos pais estavam nas nuvens, sonhando com o dia em que teriam netos em comum e tal. Fazia mais de um ano que eu estava namorando com o Ben, quando, como de costume, resolvemos jantar na casa dele. Mas ao abrirmos a porta de entrada, ouvimos os pais dele discutindo em voz alta na cozinha. Nenhum deles pareceu ter ouvido a porta se abrir e fechar, pois o pai dele estava esbravejando muito alto e a mãe estava tentando acalmá-lo, falando mais alto ainda. Enfim, mesmo sendo praticamente da família, achei melhor ir para casa desta vez. Imagine minha surpresa quando cheguei em casa e presenciei a mesma situação, com os meus pais gritando e esbravejando um com o outro no andar de cima. Aí fui para o meu quarto, mas antes de chegar lá, trombei com meu pai na escada. Ele estava furioso e me perguntou onde eu estava. Tentei contar para ele sobre a briga que eu tinha ouvido na casa do Ben, mas só de mencionar a família do meu namorado, meu pai ficou ainda mais nervoso. Ele simplesmente não me deu ouvidos e desceu a escada, xingando e murmurando alguma coisa sobre o melhor amigo dele. Aquilo estava estranho pra caramba, então resolvi contar para o Ben. Ele descobriu que meu pai e o dele tinham brigado feio um com o outro. O motivo foi uma promoção no trabalho deles. Os dois estavam participando do processo sem contar nada um para o outro. Veja só! E quis o destino que meu pai fosse promovido. Aí o pai do Ben descobriu o que tinha acontecido e o acusou de traição. E, bom, o resto da história você já sabe. No dia seguinte, era para o Ben passar lá em casa e me pegar, já que tínhamos combinado de ir à praia, mas ele me enviou uma mensagem dizendo que não estava com clima para sair de casa. Então, resolvi ir até a casa dele para, sabe, ver se nada mais sério estava acontecendo. Eu quis pegar o carro do meu pai, e geralmente ele não se importava com isso, mas desta vez não me deixou usá-lo. Disse que não queria o precioso carro dele estacionado de frente para a casa dos Bridges. Eu tentei ser sarcástica e brinquei. Agora só falta você se importar de me ver na casa deles. E ele disse, bem lembrado, me importo sim, não quero você perto deles. Fique em casa. Fala sério? Essa situação com o emprego e a briga com o pai do Ben me irritaram profundamente. O que eles estavam pensando? Que a família toda agora teria que participar desse drama bobo? Eu disse o que pensava para o meu pai e ele começou a gritar de novo. Gritei de volta, o que não foi uma boa ideia, pois ele acabou dizendo que eu estava de castigo a partir daquele momento e proibida de ver o Ben para sempre. Subi para o meu quarto pisando alto e tranquei a porta. Achei que ele estava blefando, pelo menos sobre mim e o Ben, mas parece que eu estava completamente enganada. Claro, corri para ligar para o Ben para contar tudo para ele, e estava até chorando, pois aquela situação toda me entristeceu. O Ben odiava me ouvir chorar. Ele estava pronto a bater em qualquer pessoa que fizesse uma única lágrima descer pelo meu rosto. Ele tentou me acalmar e prometeu passar na minha casa assim que pudesse. Fiquei olhando pela janela, como se quanto mais eu olhasse, mais rápido o Ben apareceria. Mas ao invés de vê-lo, cerca de meia hora depois da nossa conversa, recebi uma mensagem dele. Ele disse que o pai dele tinha sido levado às pressas para o hospital, pois tinha tido um derrame. Eu sabia que meu namorado precisava do meu apoio naquele momento. Apesar da briga entre os nossos pais, eu tinha que estar lá para confortá-lo. Então, pulei pela janela do meu quarto, desci por uma árvore, quase caí, só para constar. Peguei minha bicicleta e corri para o hospital. Eu não sabia em que quarto o pai do Ben estava, mas vi a mãe dele no corredor tentando comprar um café na máquina automática. Então, corri para perguntar como o Sr. Bridges estava e o que tinha acontecido.
Mas ela não ficou nada feliz em me ver, não mesmo. A senhora Bridges não disse praticamente nada, tipo, nem um oi, nem um tchau. E aí me botou pra fora do hospital, literalmente, dizendo que ninguém da família dela queria me ver ali e que era melhor eu ficar longe do filho dela. Todo mundo ficou olhando pra gente e me senti tão ofendida e envergonhada que comecei a chorar de novo. Tentei ligar para o Ben, mas não havia sinal telefônico dentro do hospital. Então só me restou pegar minha bicicleta e ir embora para casa. Eu não sabia o que fazer. Esperei o dia todo ao lado do celular, esperando que o Ben me ligasse para dizer como o pai dele estava. Felizmente, mais tarde, naquela mesma noite, ele telefonou e disse que o Sr. Bridges estava bem. Também me contou o que originou o derrame. Era consequência da briga que eles tiveram quando Ben tentou sair de casa para me ver. O Sr. Bridges também era contra isso, igual o meu pai. Eu também tive que contar o que havia acontecido entre mim e a mãe dele no hospital. E o Ben ficou em choque e furioso com a mãe, mas insisti que ele relevasse. Ela só estava temendo pela saúde do marido, e para ser sincera, eu entendi o comportamento dela. Meu namorado prometeu manter a calma e dar um jeito de me ver pela manhã. E na manhã do dia seguinte, nós realmente conseguimos nos ver em uma cafeteria. E foi ali que o Ben me pediu em casamento. Bem, já tínhamos tido uma conversa sobre morar juntos, mas isso havia sido antes da grande briga. E como nossos pais agora eram contra nosso relacionamento, o casamento parecia a única oportunidade de sairmos do domínio deles. Mesmo assim, resolvemos tentar mais uma vez ajudar nossas famílias a fazerem as pazes e reservamos uma mesa em um dos restaurantes da cidade, convidando nossos pais sem avisar da presença uns dos outros. Mas tenho que admitir, aquilo não funcionou. Meu pai e o pai dele não podiam discutir um com o outro em público, mas a tensão na mesa era quase palpável. Nós tentamos fazê-los conversar, mas quando nos ouviram dizer que nos mudaríamos para Los Angeles para morar juntos, os dois ficaram vermelhos de raiva. Meu pai disse que se eu fizesse isso, ele cortaria minha mesada, e o pai do Ben apenas nos ouviu e foi embora sem dizer uma só palavra. E aqui estou eu agora, arrumando minhas malas. Eu sei que minha mãe está chorando no quarto ao lado, pois ela também tentou convencer meu pai a se colocar no meu lugar, mas ele não quer ouvir. E o Ben e eu estamos embarcando em um avião para Los Angeles amanhã. Eu não tenho ideia de como será minha vida a partir de agora. Assim, nós nos casamos no cartório hoje, cerca de 1 hora atrás. Essa é a minha história. Quem sabe, como dizem por aí, o tempo seja capaz de curar a ferida dos nossos pais e as duas famílias voltem a ser unidas de novo. Se você também acha que isso pode acontecer, escreva nos comentários e clique no joinha.